sou Rafael, psicólogo, e esse canal me ajuda na criação do meu senso de identidade. Olha a responsabilidade de vocês. Hoje vamos refletir sobre o líder da Ryodan, Chrollo Lucifer. Tem spoiler do anime e do mangá? Vamos lá. Um vilão que não busca a dominação do mundo, mas apenas descobrir sua própria identidade. Chrollo nasceu na cidade de Meteoro, um caos total. Um dos piores locais, se não o pior local para se viver no universo de Hunter x Hunter. Mas aí esse senhor conseguiu mesmo assim criar uma organização criminosa chamada Ryodan, a Trupe Fantasma. Mas não sabemos o real objetivo dele com isso. Tudo que vemos nele é alguém com uma personalidade extremamente calma, que não se importa muito com sua própria vida. Pensa só, essa calma dele se contrasta com a das outras pessoas da trupe, que tem personalidades variadas, e consequentemente eles respeitam ele absurdamente. Essa calma, a forma dele se vestir, parece que tudo no Chrollo é um mistério por si só. Ele parece não ter piedade, mas em compensação tem muita estima pelos seus companheiros de grupo. Ele não liga muito para os humanos, mas com o grupo de humanos ele liga. Os símbolos que ele carrega no corpo mostram várias informações, mas a personalidade dele não se mostra tão facilmente assim. Quando vemos uma pessoa extremamente calma, tendemos a ter uma admiração por ela. Como alguém consegue permanecer assim? Com certeza o Chrollo não chegou nesse ponto do nada. Permanecer calmo exige trabalho, exige tempo, exige prática. Tá, mas por que ele faz isso? Extrema confiança? Não dá a mínima pra sua própria vida? Por que Chrollo age dessa maneira? Vamos entender. Sócrates já dizia que conhecer a si mesmo é o começo da sabedoria. Se conhecer bem, e ainda mais hoje em dia, é um tema extremamente indispensável. No universo de Hunter x Hunter é fundamental. O que queremos, quem somos nós, mas e quando você não sabe o que de fato você é? Chrollo não parece se identificar muito como um indivíduo. Ele não tem ambições, vontades explícitas. Tudo parece girar em torno da organização que ele criou, que para ele tem mais importância que ele próprio. O Ryodan, que é representado pelo símbolo de uma aranha e que também é chamado por esse nome, esse grupo é o mais próximo que o Chrollo chegou de ter uma identidade. Ele não é ninguém, ao mesmo tempo que pode ser qualquer um. Nesse caso é a própria dinâmica do NEM dele funcionando, que tem como característica roubar a habilidade dos outros. Chrollo não pensa em si mesmo, de certa forma. Ele pensa mais na unidade, no todo. Ele se vê apenas como parte da aranha, mesmo ele sendo o centro de decisões dela. Chrollo não escolheu ser líder. Ele foi escolhido a ser líder. E isso importa muito. Imagina que ali na trupe estão assassinos. Pessoas que têm ali muito pouca empatia por outras pessoas. Mas mesmo assim, eles o respeitam. Porque por mais que ele fosse poderoso, ele é tão poderoso assim a ponto de vencer todos os 12, o que mantém todo aquele grupo unido. Devemos lembrar de novo que Chrollo é um criminoso. E o Ryodan é uma gangue. Os jovens se juntam a gangues porque ambos agem como uma própria família substituta, bem como proporcionam um senso de pertencimento, poder, controle e prestígio. Ou seja, todas as coisas ali que são comumente identificadas como ausente na infância de quem participa de uma gangue. O escritor Joe Killian conversou com cerca de 40 membros de uma gangue. Os homens que ele entrevistou relataram que consideravam os colegas de gangue como sendo parte da família e que cuidavam uns dos outros. E é isso que a Trupe Fantasma é. Todos se sentem parte de um todo, exceto o Hisoka, obviamente. Killian descobriu que a maioria dos membros da gangue que ele entrevistou tinham tatuagens para mostrar publicamente sua lealdade à sua gangue particular e mostrar o orgulho de pertencer a um grupo. Vários membros disseram que fazer parte de uma gangue significava que você nunca estava sozinho no mundo, o que é semelhante a quantas pessoas descrevem fazer parte de uma família unida ou grupo de amigos. As gangues proporcionam uma sensação de pertencimento e de proteção que não recebem de outros relacionamentos e experiências durante a vida. E é disso que a Trupe Fantasma se trata. E é por isso que eles amam Chrollo, porque o que de fato é importante para ele é a própria organização em si, não o fato dele ser líder ou não, mas sim a aranha estar de pé, intacta. Tanto que o Chrollo não teme a morte de nenhuma maneira, não que ele não dê valor à sua vida, mas a sua vida não era a coisa mais importante para ele. Por exemplo, quando ele pega a habilidade da Neon, ele chora naquele momento se lembrando do Uvogin. E aí fica a dúvida, né? Não sei se ele se importava de fato com o Uvogin ou apenas porque de certa forma uma parte dele tinha morrido ali, já que cada um ali é parte do todo que é a aranha. Formação de grupos criam esse senso de pertencimento. E esse poderia ser o grande fator de todos ali estarem unidos, apesar da personalidade de cada um ser bem diferente. Porque apesar de todos serem diferentes um do outro, eles tinham algo em comum. Eles foram ali criados em um local insalubre, caótico. O contexto deles é semelhante e compartilhado entre cada um. E a imagem do Chrollo era a união de tudo isso. Um estudo recente publicado na Nature mostrou que experiências negativas compartilhadas são um mecanismo poderoso para promover comportamentos pró-sociais, que sob certas condições podem ser extremamente caros para os indivíduos em causa. Sob tais condições, ter um futuro evolutivo compartilhado é provavelmente um fator mais decisivo no auto-sacrifício do que a ancestralidade compartilhada. No caso do Ryodan, é como se a dor unissem eles. Estar no grupo significava que eles não estavam sozinhos. Pertencimento significa aceitação em um grupo ou parte dele. E esse senso de pertencimento é uma necessidade humana, assim como a necessidade de comida e abrigo. Sentir que você pertence é o mais importante para ver valor na vida e ajuda a lidar
lidar com emoções intensamente dolorosas. O senso de pertencer a algo pode ter aliviar as dores do Chrollo quando criança, e deu à vida dele um significado, mesmo que ainda vemos um vazio nele. Por isso que dá pra entender o tanto que ele valoriza esse grupo mais do que ele. Ao pertencer a um grupo, podemos sentir como se fôssemos parte de algo maior e mais importante do que nós mesmos. Só que focar apenas num grupo causa uma espécie de crise de identidade no Chrollo, que ainda não sabe direito dizer o que ele é, o que ele quer. Quando o Gon pergunta a ele por que você mata as pessoas na qual você não tem relação alguma, ele pensa e fala: なぜだろうな。関係ないからじゃないか。いや、改めて問われると答えがたいものだな。動機の言語化か。あまり好きじゃないしな。しかし案外、いや、やはりと言うべきか。自分をつかむ鍵はそこにあるか。 Chrollo não sabe o que de fato ele é. É como se ele fosse uma mistura de várias vontades, justamente pelo fato dele não se considerar alguém único com vontades. Não tem como descobrir a motivação dele porque nem mesmo ele sabe qual é. A psicóloga social Naomi Eisenberg conduziu um estudo que mostrou que ser lembrado de suas conexões sociais ativa circuitos básicos relacionados à recompensa, como o córtex pré-frontal ventromedial e o cingulado posterior. A ativação dessas regiões cerebrais causa a liberação de neuropeptídeos, que vão reduzir o estresse, como opioides e ocitocina, que impulsionam o sistema imunológico. Conexões ajudam no seu bem-estar. E para o Chrollo, proporciona um conforto. Ajuda ele nesse desconforto que ele tem por não saber quem ele é. E isso pode ter contribuído a ele ter um controle sobre o seu próprio medo. O medo é tudo sobre o quão ameaçado nos sentimos. Medo, ou a falta dele, é um dos grandes pontos da personalidade do Chrollo. O Melody percebeu que ele não sentia nem um pouco, mesmo quando ele estava nas mãos do Kurapika. A pesquisadora Vanessa Loboe e seus colegas mostraram que, em grande parte, o nosso medo é aprendido. Isso significa que a maioria dos nossos medos são aprendidos ao longo da vida. Podemos dizer que o Chrollo não aprendeu meio que a ter esse sentimento de medo, confirmado pelo tanto que ele não teme perder sua própria vida. Afinal, alguém vai substituir ele, e o mais importante é manter a aranha de pé. Alguns medos podem ser aprendidos pelo condicionamento, ou por ter uma experiência negativa com algo. Se você tem medo de cachorro, pode ser que você tenha sido atacado por um cachorro anos atrás, ou medo de gatos porque algum te arranhou. Só que a gente também pode aprender por observação, ver alguém passando por uma situação de medo, ou desenvolver medo porque alguém alertou você de algum animal, quando acontece quando nossa mãe nos alerta e conta histórias de gatos e cachorros que pegaram alguém. Não nascemos com uma voz pequena chamada medo em nossos cérebros, que liga e desliga em resposta a certas coisas ou em certas épocas do ano. As emoções são muito mais complicadas que isso. Nossos corpos estão constantemente respondendo às mudanças no ambiente, e então temos que pensar e interpretar essa resposta com base no que está acontecendo no mundo ao nosso redor e no que aconteceu em nosso passado. Ou seja, pode ser que uma hora o Chrollo veja sentido na sua vida, comece a ter um propósito mais individual e com isso passa a ter medo. O Chrollo, por ter vivido em um ambiente onde a morte sempre esteve presente, pode ter uma resposta ao medo de forma bem menos estimulante. Imagina, por exemplo, que você entra em um parque temático de Halloween. Ou seja, lá vão ter situações de susto. Você antecipa uma ameaça de algo que pode aparecer, sabendo que ela não é de fato ameaçadora. Ou seja, você rapidamente está renomeando uma experiência para o seu cérebro. Agora, se você estivesse andando em um beco escuro à noite e um estranho começa a persegui-lo, suas áreas emocionais e de pensamento do cérebro estariam de acordo que a situação é de risco, e ele te mostraria que aquilo é perigoso. Isso ocorre porque o hipocampo e o córtex frontal processam informações contextuais e as vias inibitórias amortecem a resposta de medo na amígdala. Basicamente, nossos circuitos cerebrais pensantes tranquilizam nossas áreas emocionais de que estamos de fato bem. Embora cada um desses fatores, contexto, distração, aprendizado social, tenha potencial para influenciar como nós experimentamos o medo, o que de fato vai conectar todos eles é o nosso senso de controle. E aí chegamos na raiz da situação do Chrollo. Quando somos capazes de reconhecer o que é e o que não é uma ameaça real, rotular novamente uma experiência e aproveitar a emoção daquele momento, quando conseguimos fazer isso, estamos finalmente em um lugar onde nos sentimos no controle. Isso acontece no Chrollo de uma forma meio que distorcida, mas acontece. Para o Chrollo, uma experiência que retira a vida dele não é uma ameaça real, pelo simples fato de que para ele não afeta o contexto geral dele. Para ele, o que mais importa é a sobrevivência do grupo, da aranha. E o cérebro dele reage à situação como se ele não precisasse temer. Essa percepção de controle é vital para como experimentamos e respondemos ao medo. Quando superamos a corrida inicial de lutar ou fugir, muitas vezes ficamos satisfeitos, seguros de nossa segurança e mais confiantes em nossa capacidade de enfrentar as coisas que inicialmente nos assustaram. Por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, ela pode enxergar qualquer situação como sendo ameaçadora. Só que aí entra outro fator também, talvez genético, que poderia causar a inibição do medo Chrollo, que são seus traços de personalidade antissocial, a psicopatia. As psicólogas Caroline Moult e Angela Nickerson trouxeram a hipótese de que o baixo medo em pessoas que têm traços de psicopatia sugere
Sugere que os psicopatas têm um déficit central de processamento de medo que é expresso por um baixo nível de experiência subjetiva do medo e um impacto reduzido de estímulos aversivos nos centros emocionais do cérebro. Isso se traduz em uma falha em corrigir ações disfuncionais, evitar situações provocadoras de medo ou aprender sobre o medo. Marshall, em um estudo de 2011, observou que os participantes com traços de psicopatia relataram experimentar medo com menos frequência e menos forças que os seus pares que não possuíam esses traços. Esse é um assunto complexo entre resposta do medo e psicopatia, e eu vou trazer um vídeo de outro personagem. Crollo mostra que o ambiente e os grupos nos influenciam muito na descoberta de quem somos de verdade, assim também como fazer uma viagem por dentro de nós mesmos. E se você não faz essa viagem, uma porta gigantesca para o sentimento de vazio vai estar aberta. E é isso que perturba o Crollo, e é isso que pode estar te perturbando. Afinal, como dizia o famoso teórico da identidade Erik Erikson, na selva social da existência humana, não há um sentimento de estar vivo sem um senso de identidade. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.